Bem, olá a todos, né? Bom, como vocês sabem, a São Judas cancelou as aulas em virtude desse risco de pandemia que acomete o país, né? Então, foi pedido aos professores que nós encontrássemos soluções no sentido de, nessas 2 semanas em que a instituição não funcionará, né? Que nós possamos então, através de outros mecanismos e estratégias, dialogar com vocês e de algum modo não deixá-los sem atividade, né? Então, no meu caso, eu vou fazer alguns vídeos, né? Tentando resgatar parte daquilo que já foi discutido em sala e também inserir algumas informações novas no que se refere à matéria. Pretendo depois, claro, resgatar tudo que foi discutido em vídeo, em sala de aula, né, quando as aulas presenciais retornarem. E quero dizer que ninguém vai ser prejudicado, e eu até conversava com o professor Erison pelo telefone ontem à tarde, e até me lembrava de um livro do Alberto Camus, né, que eu tive a oportunidade de ler algum tempo atrás, refiro-me à Peste, né, e é um livro interessantíssimo e, enfim, em que os envolvidos a vantagem da aula em casa é essa, né? Os envolvidos na trama acabam sendo vitimados por uma peste e naquela situação as pessoas se unem, né? O sentimento gregário de ajuda mútua é muito forte entre eles, de modo que eu penso que isso também serve para a nossa atual circunstância. Bom, nesse vídeo eu pretendo resgatar um pouco da nossa última aula e dessa forma tentar dirimir possíveis dúvidas que tenham havido, né? Bom, esse aqui atrás é o meu escritório. A câmera infelizmente não deixa eu mostrar toda a extensão dele, mas enfim, na última aula eu procurei, como vocês bem viram, discutir os pressupostos teóricos que deram sustentação à elaboração do método marxiano. Método esse que nós normalmente chamamos de materialismo dialético, né? Então, eu falei basicamente das 2 principais influências de Marx nesse caso, e a primeira dessas influências, sem dúvida nenhuma, foi Hegel. Hegel foi um filósofo de grande porte na Alemanha, acho que todo mundo aqui sabe da importância dele, das obras importantes que ele escreveu em diversas áreas, desde de áreas como a estética até temas como da política, né, do Estado, que foram discutidos por Hegel. E agora o que nos interessa, indo direto ao ponto e, claro, simplificando, né, tentando sintetizar o pensamento hegeliano, que é um risco, né, que eu estou correndo, mas não fico preocupado porque eu sei que vocês têm aulas sobre esse filósofo com o Erison. Nós sabemos que Hegel concebeu a história como um movimento, mas um movimento que está muito relacionado ao autodesenvolvimento do espírito objetivado na matéria, né? Então, para Hegel,
a história constitui esse movimento impulsionado por um fator movente que é o espírito, e um espírito que se autodesenvolve a partir de etapas ou leis que ele denominou dialética, né? Inclusive, numa dessas aulas, nós retomamos essas leis que constituem o conceito mesmo de dialética. Falamos da tese, antítese e síntese, né? Ou seja, afirmação, negação da afirmação, negação da negação. E o Marx se deixou seduzir por essa ideia, né? Sobretudo o jovem Marx, na época em que, ainda como estudante do curso de Direito na Universidade de Berlim, integrou um grupo que ficou historicamente conhecido como dos jovens hegelianos, ou seja, um grupo que reunia intelectuais, professores, enfim, alunos, que tentavam compreender naquele momento todas as implicações do pensamento hegeliano. Marx fez parte de um desses grupos, né, dos hegelianos, e, na verdade, um grupo que tinha uma leitura mais progressiva, né, da obra de Hegel, diferentemente de outros grupos que tinham visões mais conservadoras, leituras mais conservadoras da obra de Hegel. O Marx, por sua vez, fez parte desse primeiro grupo, né, juntamente com pessoas como Bruno Bauer, que tinha sido seu professor, depois se tornou seu amigo e com quem ele rompeu no decorrer da sua trajetória. Mas o fato é que o Hegel tinha essa perspectiva e uma visão extremamente positiva, né, da alienação, né? Ou seja, para Hegel, o sujeito da história era o espírito, né? Era o espírito que poderia ser aqui substituído por Deus, por exemplo. Não por acaso o Estado alemão, né, prussiano, se ancorou no pensamento de Hegel, né, sobretudo no refluxo político que sofreu. Ou seja, um refluxo no sentido de um autoritarismo, né, e de um Estado autoritário. Então ele se ancora no pensamento de Hegel para poder justificar, já que o Estado, ao lado da filosofia, da religião, da moral, eram vistos por Hegel como manifestações do espírito, né? Então, não por acaso o Estado prussiano recorre a Hegel como uma forma de legitimar e justificar, do ponto de vista filosófico, a presença desse Estado. O Marx, nessa época, ainda não é um socialista, né? Está em um processo de conversão ao socialismo, e, como eu disse, se deixou seduzir por essa ideia segundo a qual a história é um movimento, embora, como nós vimos, né, ele vá romper também com Hegel, sobretudo com essa perspectiva idealista de Hegel, que colocava como sujeito da história o próprio espírito, né, e colocava como uma situação, né, numa condição predicativa, o indivíduo, né, o homem, né? Então o homem seria o predicado, enquanto o sujeito da história seria o Estado, né? Há aqui uma alienação, mas o Hegel vê essa relação entre sujeito e predicado de um modo bastante positivo. É aí que entra, sem dúvida nenhuma, a figura de Feuerbach. Ludwig Feuerbach
um pensador também igualmente importante, que em 1841, quando Marx tinha acabado de defender seu doutorado, ele escreve e publica uma obra intitulada A Essência do Cristianismo, que aparentemente, eu digo aparentemente porque realmente a gente vai ver que não é isso, né? Mas aparentemente se tratava de uma crítica teológica. Né? Mas por trás dessa crítica teológica se escondia, né, se ocultava uma crítica filosófica radical ao pensamento idealista de modo geral e ao pensamento hegeliano de maneira particular. Né? Isso porque o Feuerbach vai questionar essa percepção positiva que o Hegel tem de alienação, né, na relação entre sujeito e predicado, e vai subverter essa ideia, afirmando que, na verdade, o sujeito da história não é o espírito, e sim os indivíduos, né, o gênero humano, e que, de algum modo, Deus seria uma projeção, né, que se fortalece à medida em que nós lhe imputamos algumas características humanas e alguns vislumbres humanos, né, como, por exemplo, onipotência, onisciência, perfeição, né, enfim, tudo que nós idealizamos em Deus, e quanto mais esse Deus se fortalece, mais o homem se enfraquece. Então, aqui o conceito de alienação adquire em Feuerbach uma valência extremamente negativa, não positiva. De algum modo, para Feuerbach, a perspectiva hegeliana era extremamente perniciosa à medida em que o homem colocado como um mero predicado da história se descola daquilo que é mais caro a ele, ou seja, de sua própria humanidade, de sua dimensão natural. É por isso que o Hegel é criticado por Feuerbach, né? Torna-se alvo das críticas de Feuerbach. Porque para Feuerbach, o homem ele é o grande sujeito da história, né? E basicamente esse homem é representado em Feuerbach, né, os indivíduos, os homens, por um conceito que é o conceito de humanidade, né? Por um conceito genérico de humanidade. Então, trata-se de uma obra importante que Marx, sem dúvida nenhuma, também absorveu, né? E, inclusive de uma maneira muito assumida, né? De uma maneira bastante admitida por ele, né? Marx, quando escreve as teses sobre Feuerbach, de alguma forma o faz como uma maneira de agradecer Feuerbach, embora posteriormente também venha a romper com ele, né? Romper teoricamente, né? Pelo menos. Então, em 1843, os Feuerbach lançam o segundo livro, intitulado Fundamentos para uma Religião do Futuro. Mais uma vez, né, nós temos o tema da religião como um tema importante na obra de Feuerbach, porque o segundo livro não deixa de ser uma continuidade do primeiro. Então, aparentemente se trata também de uma crítica teológica, mas por trás dessa crítica teológica mantém-se essa crítica filosófica ao idealismo. E nessa obra, Fundamentos para uma Religião do Futuro, o Feuerbach vai defender, né, que o homem tem que readquirir, né, a sua dimensão natural. Portanto, só assim ele volta a se fortalecer, né, ou seja, ele volta ele readquire, vamos dizer assim, aquilo que havia perdido nessa projeção
em relação a Deus. Essa religião da humanidade, né, nada tem a ver com a religião da humanidade que de Comte. Eu acho que eu enfatizei isso em sala de aula, e é importante que a gente deixe isso muito claro, né? E, de algum modo, essa ideia também vai estar presente em Marx, né? Ou seja, Marx também vai absorver essa análise de Feuerbach, né? E isso vai aproximar o Marx de algo que ele já tinha mais ou menos iniciado com a sua tese de doutorado, né? Como a gente viu, teve como tema a filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro, né? Então ele vai flertando cada vez mais com o materialismo, embora posteriormente ele venha criticar o Feuerbach por se utilizar de um conceito, que é o conceito de gênero humano, que na visão de Marx também teria ainda um resquício idealista, né? Mas ainda assim ele reconhece a importância de Feuerbach para a elaboração, né? A maneira como ele vai estipular o seu método. Então, o que nós chamamos aqui vulgarmente de materialismo dialético poderia ser assim sintetizado ao máximo, né? Como uma mistura, por assim dizer, de autores muito díspares, como Hegel e Feuerbach, né? Então Marx mantém a perspectiva da dialética, ou seja, a história para Marx é movimento, conquanto para Marx o fator movente da história não é o espírito objetivado em seu autodesenvolvimento, mas dialoga também diretamente com o pensamento de Feuerbach e sobretudo com essa perspectiva de que o homem é um ser natural, né? E portanto não é um mero predicativo, né? De um sujeito da história que num primeiro momento está fora dela, né? Mas que se introjeta, se objetiva e que a conduz no seu autodesenvolvimento. Então, o que nós chamamos de materialismo dialético está muito atrelado a esses dois autores que são, eu diria, sintetizados e superados por Marx, porque não é apenas uma síntese que o Marx faz, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, ou seja, não é que o Marx se apropria de um conceito de um autor como Hegel e de uma perspectiva de análise de um autor como Feuerbach e a partir disso ele apenas sintetiza, né? Eu acho que ele cria algo novo. O materialismo dialético não está presente em Hegel, não está presente em Feuerbach, né? E é a partir dessa perspectiva materialista dialética que o Marx passa a interpretar a história, né? Nesse primeiro momento, o Marx ainda tem uma gramática que é hegeliana. E nesse sentido, para Marx, a história acaba se caracterizando por uma perspectiva teleológica, de modo que o socialismo, nesse primeiro momento, com quem ele já está flertando, né, aparece como a síntese das contradições do modo de produção capitalista. Então, essa perspectiva finalística, determinista, teleológica, o Marx só começa de fato a repensá-la, né, a partir de uma obra intitulada A Questão Judaica. Não é exatamente nessa obra que ele abandona essa gramática hegeliana, tá? Ele ainda mantém a gramática hegeliana, ainda mantém na questão judaica essa visão teleológica da história, porém
eu diria que é o primeiro grande passo nessa direção da ruptura com essa perspectiva, né? Porque nessa obra em especial, a questão judaica, e foi exatamente aí que nós terminamos a aula, o Marx rompe abertamente com os jovens hegelianos, né? Grupo do qual ele fez parte, né? Então, esse é o primeiro grande passo para uma ruptura que Marx vai promover um pouco mais tarde, né? No sentido de romper mesmo com essa perspectiva finalística da história. E também é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma teoria da revolução, né? Como nós nos propusemos estudar o jovem Marx, num período compreendido entre 1841 e 1848, em 1848, ou seja, no final dessa fase, quando Marx lança, juntamente com Engels, o Manifesto do Partido Comunista, no manifesto você já tem uma teoria da revolução estruturada, né? Como se o Marx, no final desse período, admitisse que o socialismo é muito mais do que uma síntese das contradições capitalistas, né? O socialismo é uma possibilidade que aparece no horizonte histórico. E o que é história para Marx, né? A história para Marx é um movimento, nesse sentido ele se mantém próximo de uma perspectiva hegeliana, inclusive é um movimento dialético, porém o fator movente da história não é o espírito, e aí ele rompe com Hegel, se aproxima de Feuerbach, né? Mas sim as relações materiais de existência, né? Ou seja, o modo como as sociedades se organizam em termos materiais, produtivos, né, econômicos, enfim. Porém, se ele não concorda com tudo aquilo que o Hegel defende, ou defendia, ele também não concorda com tudo que Feuerbach defendia. E o que vai ser alvo das críticas marxianas em Feuerbach, sem dúvida nenhuma, é o conceito de generalidade ou gênero humano, né? Que para Feuerbach era um conceito extremamente caro. A gente viu que para Feuerbach o gênero humano, ou seja, o que reuniria aí todos os indivíduos, né, todos os seres dessa espécie, ele se perpetua através de um sentimento sexual, né? Ou seja, é por meio da reprodução que o gênero humano se perpetua, né? Nós, como indivíduos, desaparecemos, né, um dia, morremos, né? Mas o gênero humano ele não morre, né? Ele se perpetua. E o sentimento sexual seria o fator de perpetuação desse gênero. Então Marx também rompe com isso, né? E aqui a gente já consegue perceber que o Marx está adotando uma posição materialista, mas muito mais radical do que aquela que o Feuerbach pretendia, né? Pretensamente desejava instaurar, né? Então, para Marx, a história do homem é a história da luta de classes, como ele vai mais tarde no manifesto, né, juntamente com Engels, expressar, né? Então, de maneira geral, na última aula, nós abordamos essas temáticas, né? Fizemos uma análise de conjuntura, claro, mais detalhada do que essa do vídeo, né? O vídeo, quanto maior, mais difícil da gente depois postá-lo, mas o fato é que o Marx, sem dúvida nenhuma, soube se utilizar dessas fontes teóricas e soube, sem dúvida nenhuma, aproveitá-las não só com vistas a sintetizá-las, mas também a criar algo novo, que é o materialismo dialético, histórico dialético, que vai ser a base de todo o pensamento que ele vai desenvolver depois. Quanto à perspectiva ainda teleológica,
a obra, a questão judaica é o início, ainda não é a ruptura, mas é o início de uma ruptura que ele vai promover mais adiante, onde o socialismo deixa de ser visto como uma mera condição etapista da história para se tornar, né, uma possibilidade que, no caso do proletariado, só poderia ser alcançada através da ação, né? E essa ação é uma ação política e, sobretudo, revolucionária. Espero que esse vídeo tenha, de algum modo, esclarecido alguma dúvida que, porventura, tenha ficado na aula, tá bom? E por hoje é só. Obrigado pela compreensão de vocês, tá bom?